Frequência e saudação abertas, este é o episódio 15 do Dobra 9, um podcast onde nós estamos comentando e analisando cada um dos episódios da primeira temporada de Star Trek Discovery. Meu nome é Ricardo Pinheiro e falaremos hoje do último episódio da primeira temporada, episódio 15, cujo nome é Will Take My Hand, episódio que foi passado no CBS All Access no dia 11 de fevereiro de 2018 e no dia seguinte, no dia 12, em pleno carnaval, foi liberado pela Netflix para todo mundo. E vamos à frase do episódio. Várias frases nesse episódio foram faladas pela Michael, episódios de frases interessantes para ser usadas. Eu queria citar uma que é tão tanto quanto longa. Na véspera da batalha, uma noite fria sem vento, um velho general se voltou para um jovem soldado. Amanhã, disse o mestre, você conhecerá o medo. O jovem soldado, que ainda não experimentara a agonia da guerra, olhou para o general com olhos interrogativos. Como eu vou conhecer o medo se eu não sei como ele é? O general respondeu, você conhecerá o medo. Ele fala muito rápido e fala muito alto. Se é assim que o medo age, reconhecê-lo é fácil. Mas, à medida que o jovem soldado considerava o conselho do general, ele fez a pergunta que nos faz agora. Uma vez que eu conheço o medo, como eu o derroto? E vamos para a resenha. O episódio começa com as naves das 24 casas Klingon chegando perto do sistema solar. A base estelar 1 foi atacada e conquistada, vimos isso no episódio passado, tem a questão de tempo deles chegarem na Terra. Enquanto isso, a Michael lembra uma história de um general, uma jovem soldada e o medo. Essa história que eu li agora, essa história é relembrada no final do episódio. A Imperadora Georgiou, agora travestida de capitã, está sentada na cadeira de capitão da Discovery, busca informações a respeito da missão e deixa claramente transparecer suas atitudes beligerantes. Bem, ela se recusa a afirmar que Cronos é o lar dos Klingons. Chama os inimigos de animais. Diz que não se importam com o que os sensores captam. É hostil com Saru, que acaba respondendo de uma forma um tanto quanto irônica. Aliás, eu me diverti com aquela frase dizendo que ele é simplesmente intragável. E Michael ainda a pressiona falando do seu passado. E aí ela fala que nasceu na Malásia. A atriz Michelle Yeoh nasceu na Malásia. A tripulação está um pouco atordoada. A capitã voltou, mas não é exatamente a capitã. Elas saem para conversar, Michael com a Georgiou, e a Michael é ameaçada pela capitã, entre aspas, de ser jogada na prisão. De novo, elas falam do desespero da frota estelar por uma solução e a Georgiou diz que propôs uma solução em troca da sua liberdade. É uma solução desesperada, a Michael, bem, resigna-se, admitindo que está do lado dela. A Georgiou e a Burnham vão até a prisão e encontram L'Rell para tentar obter alguma informação. A L'Rell está surpresa em vê-la, afinal ela foi comida pelos Klingons, conforme foi dito no episódio 4, The Butcher's Knife cares not for the lamb's cry. E ainda diz a ela que falta tempero. Falta um salzinho, uma pimenta. A Georgiou explica tudo, diz que não foi ela que foi comida, mostra um mapa do planeta natal Klingon e explica que existem 7 pontos de entrada para um sistema de vulcões adormecidos. Ela quer que a L'Rell diga qual é o melhor lugar para um grupo de descida fazer uma investigação a pé, um levantamento de pontos vulneráveis com drones. Nos lembremos que o mapeamento de Cronos que eles têm é um mapeamento antigo, que foi comprado no mercado negro, provavelmente na mão do sindicato de Orion, por vulcanos há quase um século. Vulcanos e mercado negro. Estranho, hein? L'Rell, obviamente, recusa-se e a Georgiou entra na cela e parte para a agressão. E aí a pancadaria geral, no caso, nem pancadaria, é tortura mesmo. Porque a roupa que a L'Rell está usando, ela está presa. Os braços presos ao corpo, ela não pode revidar devido ao traje que ela veste. Ela não cede, sangra, a Burnham grita para parar e lembra que tem uma outra maneira de obter informação. Através de quem? Do Tyler. O Tyler tem as memórias do Vok e topa ajudar. A explicação é que eles vão lançar um drone. Drone é uma coisa que está na moda, né? Para mapear a superfície do planeta para alvos militares a serem atacados. Tyler fala que o melhor lugar é uma região onde há um templo em honra a Molor, um antigo tirano Klingon que, segundo as lendas, foi derrotado por Kahless. Essa região hoje está cedida aos Orions. Sim, aquele povinho verde. Que eles têm ali a embaixada, um posto avançado e tem ali um vilarejo em torno dessa posição. A Georgiou fala que os Orions, no universo dela, são traficantes de escravos, não são flor que se cheire, não mudou nada para o universo regular. Então ela monta uma equipe, ela, Burnham, Tyler e a Tilly. A Tilly chega toda contente, vai para conversar, é a capitã, mas na conversa ela vai cair em si e percebe que aquela ali é a Imperatriz. É muito engraçado a cara que ela faz. A Discovery então com isso salta para Cronos, na verdade para uma caverna bem grande, Cronos, de forma que a nave possa ficar lá dentro, e faz o desembarque do grupo avançado. Obviamente ninguém vestido com o uniforme da frota. O grupo chega nesse vilarejo, tenta trocar uma arma nausicana por 2000 Darzex. Lembrar que os nausicanos aparecem em Enterprise, são citados em algumas outras séries, de uma certa forma lembram
os Orions. Eles também são bandidos na sua maior parte, são guerreiros, muitas vezes são usados como mercenários. A Tilly tem fome, leva a Burnham até um comerciante que está vendendo comida, compra um espetinho, uma carne lá e pergunta se ela sabe qual é o plano da Imperatriz. A Burnham diz que não sabe, mas a Tilly reitera: tô contigo. A George e o Tyler chegam, vamos seguir, e diz: olha, essa carne que você está comendo aí, na verdade, é carne de Gormagander. E a Tilly cospe tudo. Elas vão para um bar, que não é somente um bar. A George dá a Tyler algum dinheiro e diz para ele e a Burnham tentar comprar alguma informação para descobrir onde é o templo, porque através do templo de Molor dá acesso para esses sistemas de vulcões, para esses sistemas de cavernas. A Tilly espera no bar, a George se envolve com um homem e uma mulher Orion. Sim, gente, é prostituição mesmo, não dá para esconder não. O Tyler e a Burnham encontram um grupo jogando um jogo Klingon, que fala, acho que é Imposição, não lembro, vou confessar, não lembro o nome. Tyler conhece o jogo, graças às memórias do Vok. Ele vai lá, fala com ele, joga, faz todo aquele momento, ganha algum dinheiro e a Burnham começa a ouvir as risadas dos Klingons e lembrar do que aconteceu na morte dos pais dela. E aí ela sai de perto, sai dali rapidamente, porque ela está muito incomodada. Enquanto isso, a Tilly acaba sentando ao lado de um Orion que oferece a ela inalar vapor vulcânico. Ela se recusa, depois aceita, inala e desmaia. Fatality. Cara, não tem como não rir da Tilly. Meu Deus, a Mary Wiseman tá engraçadíssima. O Tyler volta, fala que nenhum dos Klingons sabe nada a respeito do Templo de Molor, mas ele pergunta por que ela saiu tão rápido e ela conta a história de como seus pais foram mortos por Klingons em Doctari Alpha. Ela se sente culpada porque ela queria ver uma supernova ali perto, seus pais iam sair em férias familiares para Marte e, por conta do pedido dela, eles adiaram a partida em 3 dias. Seus pais foram atacados dentro de casa, morto primeiro seu pai, depois a sua mãe, e ela, escondida, ouvia as risadas dos Klingons enquanto os matavam e comiam a comida deles. Mesmo assim, ela olha o planeta e vê como o lar de pessoas que não eram necessariamente seus inimigos. E ela diz que isso não era certo. Atacar aquele planeta e matar todo mundo, fazer em represália, isso não era certo. Uma coisa estava errada. O Tyler vê uns Klingons que parecem seguidores de Molor, porque eles oferecem a bebida, colocam um copo extra e tacam fogo no copo. E vai atrás deles para obter essa informação. Enquanto isso, a George, junto com o homem e com a mulher, sim, gente, rolou uma homenagem, rolou uma orgia. Todo mundo aqui adulto pode falar isso. Ela ataca os 2 Orions para obter informação a respeito da localização do templo. A Tilly é acordada pelo Orion, que ele está tentando abrir a maleta que está o drone dentro. Ele fala sobre os vapores, ela fala sobre os vulcões estão extintos. Ele não, os vulcões estão ativos, o vapor veio de lá. Então quando ela abre a maleta, ela olha, isso aqui não é um drone, isso é uma hidrobomba. Sim, uma bomba. Ela chama a Burnham, mas a George dá-lhe um soco e bota ela no nocaute. Tyler e a Burnham encontram Tilly que explica tudo. Se ela explodir aquela bomba num vulcão ativo, provocará uma reação em cadeia que vai deixar o planeta todo inabitável. Esse era o plano da George, porque ela fez isso no Universo Espelho. E a Frota Estelar aceitou esse plano, que é o pior ainda. A Burnham chama o Saru na Discovery, pede para transportar a George e a bomba, mas ele diz que não consegue travar um sinal de transporte nela. Então, no final das contas, eles têm que ir até a Discovery e ela pede para falar com o Almirante. A Burnham argumenta que um genocídio não é uma maneira de acabar com uma guerra. O Almirante Cornwell responde dizendo que naquela situação de desespero eles não têm o luxo de ter princípios, e a Michael grita dizendo que princípios são tudo que eles têm. E diz que a Cornwell mandou a George porque sabia que um oficial da frota não faria aquilo, mas uma terráquea, sim, faria. A Burnham fala que há pouco mais de um ano, antes da Batalha das Estrelas Binárias, ela achava que a sobrevivência era mais importante do que os princípios, mas ela hoje vê o seu erro. Ela ameaça liderar um motim, tá ficando boa nisso, né? Mais um motim, a provar que eles são oficiais da Frota Estelar e a tripulação se posiciona ao seu lado. Bem, o Almirante pede então sugestões de uma alternativa. O Michael bola uma alternativa, vai até a George no Templo de Molor e diz para ela parar. Olha, sua liberdade está garantida. Mostra para ela, entrega no documento com um perdão dado pela frota. Ela diz que fez a mesma coisa no seu universo, com a diferença que as naves do Império atiravam nas naves Klingons que tentavam fugir de Cronos. Ela oferece a Burnham a chance de se juntar a ela, mas ela pede novamente, me dá esse detonador aqui. A George aponta uma arma para ela e a Michael diz que ela pode entregar o detonador e sair livre, ou atirar nela e ser perseguida pela Federação pelo resto dos seus dias. É mesmo, é? A George não consegue atirar na Michael, devolve o detonador e aí entram o Tyler e a Lyrell em cena. A Lyrell já trajando sua roupa Klingon. A alternativa é a Lyrell pegar o detonador, ele ser codificado com a sua bioassinatura e dessa forma ela vai unificar as grandes casas Klingons, na forma como os Klingons entendem. Ou a gente se junta ou eu explodo tudo.
e a Georgia com isso sai de cena. Tyler fala para Burnham que irá com L'Rell tentar ajudar ambos os lados. Como eles dizem, tanto aqui eu não sirvo de nada, lá quem sabe eu posso ajudar de alguma forma, porque afinal de contas ele tem as memórias do Vok. Eles se beijam, ele se vai, a L'Rell convoca as grandes casas Klingons, faz seu discurso saindo das sombras, dizendo que ela é a líder que irá cumprir o chamado de Kuvma, a unidade do Império Klingon. Ela os ordena abaixar armas e retornarem para Cronos, o que acaba sendo obedecido. E aí, fechamento do episódio, Michael tá lá em Paris, vemos a Torre Eiffel, e ela tá do lado de fora de um prédio da Federação. Para quem não lembra, a sede da Federação dos Estados Unidos fica em Paris e a sede da Frota Estelar fica em São Francisco. E aí ela encontra sua mãe adotiva, Amanda Grayson, elas conversam, ela agradece a Amanda pelo aviso de nunca esquecer a sua humanidade, que ela agora tá entendendo isso. Sarek chega, conversa com ela, ele mostra ao modo Vulcano arrependimento, já que quase que ele participou desse genocídio. Michael diz que ele estava desesperado para salvar a Federação e que compreende. Sarek está agradecido dela ter encontrado uma alternativa e informa aquilo que nós já esperávamos que fosse acontecer. Ela foi anistiada pelo próprio presidente da Federação dos Planetas Unidos. Ela poderá retomar sua posição de comandante e ele entrega para ela o seu delta da frota, seu escudinho. Então ela retoma a posição como comandante e oficial de ciências da Discovery. Os membros da tripulação da Discovery são homenageados. Todos recebem a medalha de honra da Frota Estelar, inclusive o Dr. Culber, de maneira póstuma. A cerimônia ela é entrecortada com cenas, uma fala da Burnham fazendo um discurso, esticando a fala que eu falei no início do episódio. O Stamets torna-se tenente-comandante, a Tilly agora é alferes e ela é aceita no programa de treinamento para comando da Frota Estelar. Ou seja, um dia ela será capitã de nave. A Discovery então sai da Terra para ir até Vulcano para pegar o seu novo capitão. Nós sabemos com isso que Saru não será o capitão, vai ser o primeiro oficial. Os Stamets, a Burnham e a Tilly conversam. O projeto do motor de esporos está parado, enquanto as equipes de ciência da Frota Estelar não encontraram uma interferência não biológica para ele. Então o projeto está parado. Durante o percurso, a Discovery recebe uma chamada prioritária de emergência. Após alguma dificuldade para interpretar, eles conseguem identificar. O chamado vem do capitão Christopher Pike, e a última cena mostra a sua nave parada em frente à Discovery. E a nave é a NCC-1701 USS Enterprise. Vamos aos questionamentos e vamos às opiniões. Olha, pra mim a pior coisa do episódio foi o fechamento da Guerra Federação versus Klingons. Ok que precisava fechar, mas cara, foi tosco, na boa. Eu achei tosco. A L'Rell tem uma bomba que pode explodir Cronos, tá vinculada à sua assinatura. Beleza, alguém dá um tiro na L'Rell, acabou a ameaça. Mata ela. Acabou. A gente poderia dizer que o biosinal dela cessasse, a bomba explodiria. Ela poderia ter acrescentado essa frase: olha, se eu for morta, a bomba explode. Mas essa trégua, esse armistício declarado entre eles, assim, me lembra o que aconteceu com as Coreias. Desde 1953, a Coreia do Norte e a Coreia do Sul estão um armistício declarado, mas não há um tratado de paz assinado entre eles. Eu achei o final, para toda a história, meio tosco. Poderíamos justificar dizendo que os Klingons, eles são territorialistas, eles prezam muito pela sua terra. Aí eu me lembrei dos povos no Oriente Médio da Terra. Nem isso mesmo se resolveria, tendo uma região do seu planeta natal sendo cedida aos Orions. Se eles fossem tão apegados à sua terra, isso jamais seria possível. No final das contas, Discovery prioriza os personagens em detrimento da história. O crescimento dos personagens já é visível e muito bom. Saru, a Michael nem se compara à própria Tilly, os Stamets um pouco menos, o Lorca nos empolga que faz lá, tudo que acontece ao longo da série. Mas a Guerra Federação Klingon sempre foi uma coisa meio longe. O máximo que a gente viu foi a Batalha das Estrelas Binárias. Ela ocorre meio longe. Você vê alguma coisa nos episódios onde o Lorca comanda um ataque para tentar salvar o USS Gagarin. Você vê um pouco disso. Você só vê no episódio 9 a Federação tomando a frente. E é tranquilamente o melhor episódio da temporada. Aí você vê ali, a guerra está longe. Se você for examinar em Deep Space Nine a guerra contra o Dominion, é uma guerra muito mais próxima. A gente sente muito mais a guerra acontecendo. E eu gostaria de citar em particular um episódio, que é o 4º episódio da 5ª temporada de Deep Space Nine, que é o episódio Not the Battle to the Strong, onde o filho do comandante Alej nessa época, o Capitão Sisko, o Jake, ele vê de perto o horror da guerra, junto com o Bashir. A impressão que me passa é que Discovery tinha muita história para contar em pouco tempo. Se eles tivessem tido 17 episódios, poderiam ter contado melhor. Ou se eles tivessem tirado os episódios 7 e 8, que é o episódio do Harry Mudd, e o episódio em Pavo, que pra mim são os mais fracos da temporada, tivessem usado eles para contar a história, para esticar melhor essa história e detalhar melhor alguns pontos, teria sido melhor.
ou tivesse encolhido a questão de Pavo, tivesse mexido naquilo ali, jogado, feito 16 episódios, 8 e 8, não sei como deveriam ter feito. Mas, sim, a gente não teria o Harry Mudd, nem o Saru bancando o bicho grilo. Mas acho que a história com isso teria sido melhor contada. Eu não sei, honestamente, se essa é a melhor primeira temporada de uma série de jornada. Tem gente especulando, eu gostaria de não especular muito sobre isso. Pra mim, uma primeira temporada favorita é a da clássica, mas com certeza essa é a primeira temporada mais intrincada. Talvez seja a segunda melhor. E aí eu apanharei de muitos fãs aí dizendo que eu tô sendo um herege, eu estou sendo louco, que a primeira temporada de The Orville é melhor do que tudo feito de Discovery, por aí vai. Mas eu acho que talvez seja a segunda melhor. Da série de detalhe bestas. O Sangue dos Crimes no Arão Rosa, isso aparece lá em Star Trek 6, né, o sexto filme. Mas se bem que um tracker lá do Trek Brasil me alertou que ele só foi rosa nesse filme. Parece que foi para fim de censura mais baixa. Olha que bobeira. O personagem tá sangrando. Se é vermelho, a censura sobe. Não, botaram rosa. Ah, não, a censura é menor. Isso não foi muito respeitado. No After Track, o produtor Alex Kurtzman, que também trabalhou nos filmes da Timeline Kelvin, ele dizia que aquela região de Cronos lembrava para ele Nova York dos anos 70. Eu bati o olho e lembrei de Blade Runner. A Tilly sempre com frases engraçadas. Cara, Mary Wiseman tá de parabéns como alívio cômico da temporada, da série toda. Ela tá uma graça. Adorei ela. Um barato. Finalmente a gente entende em detalhes a morte dos pais da Michael. Eu achava que foi somente um ataque de naves Klingons, pegaram e devastaram tudo. E não. A coisa foi bem diferente pensada. E aí entendemos que ela se sente culpada. A Tilly torna-se alferes e entra pro programa de comando, que era a opção que ela queria. É muito legal. Mais uma vez aí os fins justificam os meios. O que nós fazemos dos nossos princípios? Caso se pensar, para resumir toda a discussão do episódio, que é uma discussão muito boa. Gostei de ver Amanda novamente, mas eu não gostei de desfigurar em Paris. Para quem não sabe, atrás da Torre Eiffel tem os Campos de Marte, e meteram justamente ali nos Campos de Marte um prédio da Federação. Pomba, que droga. Tem um Andoriano e um Telarita que são almirantes, junto com a Cornell, que aparece lá na frente. Eu não vi se aparece o Vulcano Negro como almirante. Falando dessa cerimônia, cadê o uniforme de gala? Eles estão sendo condecorados, não estão vestindo uniforme de gala? Ah, não tinha uniforme de gala na época, sim, mas a Enterprise tinha. Nós vimos os oficiais usarem uniforme de gala. E aí vem as perguntas, né? Quem será o novo capitão? Ele é Vulcano? O que ele está fazendo em Vulcano se ele não for? Será que é o Lorca do universo regular? Será que a gente vai ter um capitão alienígena em uma série regular de jornada? Não sei. Vamos para as curiosidades. Este é o primeiro episódio de toda a franquia que aparece alguém fazendo xixi. É isso mesmo. E é o primeiro episódio que aparece a Discovery em órbita da Terra. Os Orions e o Sindicato de Orion, eles são citados na série clássica, aparecem no episódio, são citados em outras séries, e eles aparecem mesmo em Enterprise. O pessoal que vem de Orion são aquela pele verde, e eles são conhecidos como contrabandistas, traficantes de escravos. O próprio Sindicato de Orion seria a grande organização criminosa, a máfia da galáxia. Mintaka 3 é o terceiro planeta do sistema Mintaka e é o planeta natal dos Mintakianos, que é uma civilização que vem antes da Velocidade de Dobra, que ela aparece no episódio Who Watches the Watchers, da nova geração. Betazed é o planeta que depois faz parte da Federação, da onde vem a conselheira Diana Troy, que é filha de uma Betazoide com um humano, e a conselheira Diana Troy, papel feito pela Marina Sirtis, nos 4 filmes e nas 7 temporadas da nova geração. O povo é telepata. Ela, em particular, ela é empata apenas por ela ser meio humana. A citação ao Gorma Gander, que é a cavaleira espacial que vimos no episódio de Discovery, e aí tem um detalhezinho que o material que foi usado ali, usaram coco. Eu lembro que tem atores que são vegetarianos para fazer aquela carne de baleia espacial, usado umas fibras vegetais. Isso é falado no After Track. A gente vê a construção da doca espacial em órbita da Terra, e essa doca a gente faz parte do complexo que é o São Francisco Starfleet Shipyards. Provavelmente essa doca foi destruída, nós vimos essa doca antes em Star Trek Enterprise, e essa mesma doca aparece em pelo menos 4 filmes. Quando saiu o primeiro episódio do After Track, o produtor executivo Aaron Hartz falou que ele estava fechando o roteiro desse episódio, ou seja, quando saiu o primeiro After Track, tinha acabado de sair o primeiro episódio, estavam preparando para filmar o 15º. Christopher Pike foi o segundo capitão da NCC 1701 USS Enterprise. O primeiro foi o Robert April. James T. Kirk é o terceiro capitão. Por ocasião desse episódio, ele era tenente e ele estava lotado como oficial de armas da USS Farragut. Aliás, um breve retrospecto do Kirk até aqui. Serviam os 4 anos na Academia da Frota, recebe uma comissão de campo como alferes e ele vai ser colocado para treinamento a bordo da USS Republic. Dali depois ele é promovido a tenente júnior, retorna à academia como estudante e instrutor, uma espécie de monitor, e ele se forma entre os melhores e ele é promovido
a tenente e ele estava servindo na Farragut como oficial de armas. Então entendemos que nesse momento provavelmente a Farragut participou da guerra. Aqueles vermes que estão sendo fritados, tem uma cena que aparece ali, são semelhantes, se não são os mesmos vermes que nós vamos ver em Star Trek A Ira de Khan, que eles pegam os vermes da areia, tiram os seus filhotes e colocam, entram pelo ouvido, atingem o cérebro e geram dores horríveis. Detalhe, quem percebeu isso não fui eu, foi minha esposa. Eu acho esse processo de trequificação dela tá andando em passos largos. Ela que viu isso. Eu confesso, eu não vi. Molor é um tirano querido por muitos e odiado por outros na história dos Klingons. No 9º, ele foi vencido por Kahless, o inesquecível, em uma luta no Rio Skrull. Ainda tem muita história a respeito dele, sendo citado em episódios de Deep Space Nine e na Nova Geração. O relato dessa luta entre ele e Kahless tornou-se uma música muito cantada pelos Klingons. Como os bardos que cantam histórias, lembravam da Idade Média da Terra, virou uma música de bar. Kahless venceu o Molor portando o primeiro Bat'leth, que passou a ser conhecido como a Espada de Kahless. Tem um episódio de Deep Space Nine com esse nome, a Espada de Kahless. E assim, Kahless fundou o Império Klingon. Mesmo assim, Molor ainda tem alguns seguidores. O Flávio Simões, lá no comentário do Trek Brasilis, viu uma cena rapidíssima de uma trio tomando cerveja romulana. É um quadro só. Quem são os trios? Os trios são humanoides que a gente vê na Nova Geração e principalmente em Deep Space Nine. Eles podem carregar um simbionte, que é consciente dentro deles, que vive muito mais e carrega as memórias dos outros hospedeiros. A cerveja romulana, ou como é muito falada, Romulan Ale, é uma iguaria conhecida em Jornada, uma bebida azulada, e ela é contrabandeada de lá para cá. Na Federação, tecnicamente, ela é proibida, mas sempre tem alguém com uma caixa em algum cantinho. Apesar dos créditos, mais uma vez, Jason Isaacs, ou seja, o Capitão Gabriel Lorca, não aparece nesse episódio, e o ator que faz o Orion chapadão e que interage com a Cadet Tillis chama-se Clint Howard. Talvez você ache ele familiar, então vou clarear algumas coisas. Eu não sabia, mas essa veio do Luiz Jorge Dias e do JP Ferreira, lá dos comentários do Trek Brasilis. Ele é irmão do diretor Ron Howard e o mais importante, ele fez 3 papéis antes em Jornada nas Estrelas. Ele fez o Balok no episódio da série clássica o Ardil Corbomite, ele era criança nessa época. Ele fez um humano em Deep Space Nine no episódio de Past Tense, episódio parte 2, e ele faz um ferengue no episódio Acquisition de Enterprise. Para fechar, alguém viu lá no vilarejo em torno da embaixada dos Orions o símbolo do Império Romulano? Eu não vi não, mas que tem, tem. Conclusão. E aí vai meu relato pessoal. Eu assisti esse episódio no meu computador na manhã de segunda-feira. E aí eu comecei a assistir, estou vendo, um amigo assistiu e falou, veja. Não vou falar nada, veja. E a cena final, quando começou a entrar, apareceu o código na nave da identificação NCC-17. Eu pensei na hora, caramba, é Enterprise? Me empolguei. Quando a Michael falou que era o Capitão Pike, cara, a emoção subiu. Eu apertei com a mão esquerda, a primeira coisa que estava à mão, que era a perna direita da minha esposa. E quando apareceu a Enterprise, a minha nave espacial favorita, eu vou confessar a vocês, eu chorei. Eu admiro. Eu chorei. Chorei que nem um trekker apaixonado. Eu não tenho vergonha de dizer que eu chorei ao ver a USS Enterprise na tela. Que não aparece desde 2005 na televisão. Mas exato desde 96 com o episódio lá do Deep Space Nine, que é homenagem aos 30 anos da série. Mas eu me emocionei muito ali. Ainda termina com a música da série clássica. Eles terminam o episódio tocando. Cara, que venha 2019. Então, para encerrar, eu queria falar então uma outra frase que eu cogitei abrir o episódio. Foi dita por um amigo meu, ouvinte do Dobra 9, fazendo uma alusão à série de vídeos na internet ter feito um sucesso. E vou dizer pra vocês: achou que a temporada ia acabar se não ia ver uma nave classe Constitution? Achou errado, otário. Nota 7 pro episódio, nota 1 milhão pro final. E com isso, encerramos o Dobra 9. Continuem ouvindo e acompanhando conteúdos extremamente interessantes em comoconteúdo.com. Visitem o Trek Brasilis em trekbrasilis.org. E continuamos a fazer 2 campanhas. Me chama aí pro Trek Brasilis ao vivo, vai? Sabe como é que é, né? Vai que cola. E a outra campanha, é claro. Odo, sai do Grande Hélio e grava o Odocast. Ouçam Retrocomputaria em retrocomputaria.com.br e lembrar que na Combo também teremos em breve um episódio do Fala Séries especial sobre Discovery, no caso, analisando toda a temporada. Frequência de saudação encerradas. Até mais. Obrigado por assistir esse vídeo. Deixe o seu comentário e também aquele like. Assine o canal para saber o que estamos fazendo e temos a nossa comunidade também no Discord. Se você achar que merecemos, ajude através do Pix. Aqui tem outros vídeos para você continuar acompanhando. Até mais, amor e paz.